coração de carne, que é enganador. Aí de tanta pancada, de carne começa a virar um coração de pedra. E de tanta pancada, mais ainda, o pior é esse aqui, ó. Não é um ovo de Páscoa não, gente. Isso aqui é o desenho de um coração, ó. Só que de diamante. Ah, mas existe isso? Lá em Zacarias, capítulo 7, 12, diz assim, sim. Ele fala assim, sim, fizeram o seu coração como um diamante. Diamante, se você não sabe, é a coisa, é o material mais duro que existe na Terra. Não existe nada mais duro do que diamante. Na tabela periódica, a coisa mais dura que existe é o diamante. Isso remete a uma pessoa com um coração tão fechado, tão duro, mais do que pedra de diamante, que não há salvação para essa pessoa. Não há. Porque o coração não permite a palavra de Deus entrar. E a palavra de Deus entrando, ela é suposta a moldar o nosso viver. Ó, tipo assim, um exemplo. Eu preciso que Deus me perdoe. Mesmo se você é uma pessoa legalzinha. Mesmo se você é uma pessoa boníssima. Eu não me esqueço, na minha adolescência, eu cortava cabelo com um senhor que já cortava para minha família há anos. O nome dele era Luiz. E ele sabia que eu estava na igreja. Eu tinha ali meus 16, 17 anos, enfim. Naquela época eu tinha cabelo. Tá, mas eu comecei a falar da fé para ele. E ele falou assim, rapaz, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém. Eu pago meu carnê das Casas Bahia em dia. Eu sou... Tipo assim, eu não preciso que Deus me perdoe. Perdoar do quê? Ele vai me perdoar do quê? Onde que eu errei? Entendeu? O orgulho, nesse caso aí em particular, o orgulho fazia ele se autodeclarar justo. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Entende? Um bebê saindo do ventre da mãe é puro, mas já nasce com o DNA do pecado. Ele vai crescer, quando ele está ali 4, 5 anos, ele já vai mostrando a nossa natureza é pecaminosa. Nós vamos precisar do perdão de Deus, porque Deus é perfeito e santo. Em Deus não há pecado. Então, para termos comunhão com Deus, precisamos de perdão. Só Jesus pode fornecer esse perdão, porque Ele pagou a nossa dívida. Mas eu estava falando do quê? Do coração duro. Então, a pessoa, ela eventualmente vai precisar do perdão de Deus, mesmo se ela não foi uma grande pecadora. Mas ela não busca esse perdão. O outro que cometeu vários pecados horríveis, ele o buscando e se arrependendo, ele passa à frente daquela pessoa que pecou pouquinho e que é orgulhosa. Olha que coisa, não é interessante? Você entendeu o que eu falei? Uma pessoa que fica em casa, que é honesta, que faz tudo certinho, mas que é pecadora ou pecador também, e que por causa do orgulho não pede perdão para Deus, eventualmente vai acabar no inferno. Mas aquele mau caráter, aquele 171, aquele traidor, aquela pessoa às vezes até cometeu assassinato, está na cadeia, uma pessoa terrível, o pecado é enorme. O que acontece? Eventualmente, se essa pessoa se der conta dos seus erros, das suas falhas, dobrar o joelho com sinceridade, se arrepender, pedir perdão para Deus, Deus perdoa aquele grande pecador, ele entra no reino dos céus e aquele outro que parece ser santinho não vai entrar. Talvez você ouvindo isso, você fala,
está falando besteira. Mas veja, Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele andou com pessoas pecadoras, né? Ele foi almoçar na casa de um coletor de impostos. Aquilo era um ultraje. Enquanto os fariseus, os saduceus, quem eram essas pessoas? Eram seguidores de Moisés, da lei de Moisés, rígidos. Eles trabalhavam no templo de Deus, eles eram rígidos. A lei de Moisés tem 613 mandamentos. Eles sabiam de cor todos esses 613 e quando tinha uma vírgula errada, falavam, você está errando aqui. E Jesus não andou com esses daí, porque ele era hipócritas, eram pessoas hipócritas. Mas Jesus andou com pessoas que estavam cometendo pecado, mas igual Zaqueu, se arrependeu, quis desfazer o erro, quando ele falou assim, a partir de hoje eu não vou ser mais ladrão e eu vou devolver o que eu roubei. Jesus falou, salvação teve nessa casa hoje, pois esse é filho de Abraão. Olha que legal. Mas tudo começa, gente, aqui, ó. Zaqueu teve um coração que estava assim. E foi para esse processo, coração de carne, um espírito novo. Mas tem gente que está daqui, está indo para cá. Está indo para cá. Não ouve. Não ouve. E o tempo está passando, porque o tempo não para. E a nossa média de vida, no máximo, são aproximados 30 mil dias de vida, que dá 80 anos. A maioria não chega a 80 anos. 30 mil dias. E a pessoa com um coração de diamante, duríssimo. Vai morrer, vai perder o céu. Tudo por causa do coração, gente. Tudo por causa do coração. O coração é o que faz você ouvir a Deus. Quando você tem um coração aberto, abra o seu coração. Você está se rendendo, você está pronto, como aquela terra que foi preparada e umedecida para colocar a semente. A semente é a palavra de Deus. Então a semente entra dentro de você e você aceita aquelas verdades. Você fala, eu tenho que mudar, eu tenho que perdoar. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me batizar nas águas, eu tenho que abandonar esse erro. Você muda. Pense nisso. Pense qual é o tipo de coração que você tem. Porque o melhor coração é esse aqui, ó. Não é o coração partido, não. É o coração aquebrantado. Aquebrantado. É aquele coração que se rende. É aquela pessoa que já quebrou a cara tantas vezes que ela se joga de joelho e fala, tem misericórdia de mim, Deus. É o coração do filho pródigo voltando ao pai. Pai, pequei contra ti. Não sou mais digno, quer dizer, houve reconhecimento. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus servos. E o pai fez uma festa, o pai celebrou o arrependimento. É assim que Deus, puxa, meu filho se arrependeu. O irmão que nunca tinha errado já estava com o coração assim, ó. Esse teu filho, ele falou, esse teu filho, ele não falou assim, meu irmão. Quer dizer, o coração orgulhoso, já assim, eu nunca errei. Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Você pode ter uma dívida, vamos tentar monetizar. Você pode ter uma dívida de 50 centavos para com Deus. E o outro pode ter uma dívida de 1 milhão. 50 centavos de 1 milhão. Vamos dizer que isso aí são os pecados. Mas se você não se arrepender e pedir perdão para Deus desses 50 centavos, e aquele de 1 milhão se arrepender, ele entra e você não entra por causa desse pecadinho, porque não se arrependeu.
Isso é sério, gente. Isso é sério. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da comunhão com Deus. É muito triste uma pessoa morrer sem salvação. E isso acontece muito. Mas por quê? Primeiro porque não tem tido uma pregação eficaz por aí, conscientizando as pessoas. Tem sido muito fraca. Segundo, porque as pessoas estão com esse coração, igual Israel. Fizeram o seu coração duro como diamante. Só você pode mudar o seu coração. Deus prometeu te dar um coração novo. Se você buscá-lo, se você orar, se você falar, ó Deus, na tua palavra está escrito, darei um coração de carne e um espírito novo. Se você falar, eu quero. Tira o meu coração enganoso, tira o meu coração de pedra, tira o coração de diamante. Deus vai te dar um coração bom. E com esse coração bom você vai ter ouvidos para ouvir a palavra dele. Deus te abençoe e um forte abraço.